dia, irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida com o seguinte tema: como enfrentar a solidão. Já vimos um pouco na introdução o que é solidão, isolamento espontâneo, isolamento forçado. Vimos isso um pouco na vida de Jesus e hoje nós vamos ver o que a Bíblia e a solidão. O que a Bíblia fala sobre a solidão? Como que ela apresenta a solidão? Nós vamos ver alguns exemplos bíblicos que mostram o problema da solidão e como que nós temos que enfrentar a solidão a partir de hoje, certo? Então, primeiro, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que homens comuns sofreram de solidão. É interessante quando eu falo isso, por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia e nós cremos que ela é a palavra de Deus, então nós achamos que certos homens, certas mulheres que estão ali tinham algum poder especial para enfrentar as situações e por isso que muitos saíram vitoriosos. Não é desta forma. A Bíblia aponta para homens comuns, ou seja, homens e mulheres assim como nós, que sofreram de solidão e enfrentaram esse problema da solidão. Então, eles não tinham um superpoder. A diferença entre estes homens e mulheres da palavra de Deus e nós é uma só. Ou seja, a fé. Como que eu coloco a fé? Aonde eu coloco a minha fé? Aí que está a diferença. Então, estes homens confiaram totalmente em Deus. Essas mulheres confiaram totalmente em Deus. Então, a única diferença está aí. A nossa fé, a confiança em quem nós temos. Em Deus, nas situações, em outras coisas, aí que está a diferença. Então, nós vamos ver alguns exemplos de personagens bíblicos que sofreram com a solidão. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, lá no início, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou todos os animais e todos os animais tinham o seu parceiro. Entretanto, quando Ele criou Adão e colocou Adão ali no jardim do Éden, Deus olhou e viu que todos tinham um parceiro, mas Adão estava só. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, verso 18. Então Deus olha para a solidão de Adão e diz: não é bom que ele esteja só. Colocarei alguém para ser a sua auxiliadora, que esteja com ele, que esteja ali presente em todos os momentos. E ele cria a mulher pela qual Adão chama de Eva. Segundo exemplo, Jó. Jó está no Velho Testamento. Jó tinha uma família maravilhosa, 10 filhos, uma esposa, tinha muitos bens, muitos servos. E Jó foi acometido de uma enfermidade. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Estava ali no capítulo 3 com seus amigos. E mesmo estando com seus amigos, Jó se sentiu solitário em meio às suas amizades. Aquelas amizades que deveriam estar ali para o apoiar, para o aconselhar, para estar presente nesse momento de dor e sofrimento, estava ali para questioná-lo, julgá-lo de acordo com pela qual ele estava sofrendo aquilo. Então Jó, ele se sentiu solitário em meio aos amigos. Ele estava ali num isolamento forçado, mesmo estando no meio dos seus amigos. Um outro exemplo que nós temos, profeta Oséias. Quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos ver que Oséias, ele prega solitário
após ser abandonado pela sua esposa. Ele se acha sozinho, sofrendo as situações, as lutas, as adversidades e falando do amor de Deus solitário, porque a sua esposa, a sua companheira, aquela que deveria ser a auxiliadora idônea, o havia abandonado. Então, ele prega solitário após ser abandonado pela sua esposa. Mas também temos mais um outro exemplo. Profetas Jeremias e Neemias. Eles sofreram em projetos solitários. Eles sofreram pela causa do Senhor num projeto solitário. Neemias para edificar Jerusalém e os muros de Jerusalém, que havia sido derribado, destruído. Então ele chega ali e vê a situação pela qual estava Jerusalém e ele começa a trabalhar para que pudesse resolver e restaurar tanto os muros, a cidade, ou seja, a cidade física, como também o povo espiritualmente. E ele faz isso de uma maneira solo, solitário, sozinho. Então, queridos, há momentos que, independente da situação que você esteja vivendo, você vai viver esta solidão. Ou seja, sozinho, sem ninguém, ou solitário em meio aos amigos, ou sendo abandonados por todos, ou sofrendo e realizando projetos pela qual você vai ter que trabalhar solitariamente, sozinho, sem nenhuma ajuda. Agora nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele mostra para nós os mandamentos mútuos. Os mandamentos mútuos sempre terminam com a frase uns aos outros. Ou seja, o projeto de Deus para o homem é que ele seja uma bênção na vida dos outros, na vida do próximo. É por isso que várias vezes você vai ver os mandamentos mútuos dizendo uns aos outros. Orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, esse mandamento mútuo mostra para nós a necessidade de não deixar ninguém sofrer de solidão. Pelo contrário, estar ali no momento mais difícil, no momento que a pessoa está mais necessitada, ele precisa de você. E assim, da mesma forma, no momento mais duro, mais de sofrimento que você sofre, alguém tem que estar ali te auxiliando, te fortalecendo em todos os momentos, uns aos outros. Mas temos mais de 30 exemplos de pessoas que sofreram com a solidão. Momentos duros, momentos difíceis, né? Podemos citar aqui João, quando ele foi levado para a ilha de Patmos, exilado. Ele foi deixado lá solitário, onde ele teve a visão de Apocalipse, do livro de Apocalipse. Então nós vamos ver que no Novo Testamento também tem exemplo de pessoas que sofreram com a solidão. Amigo, quero te dizer para você, assim como estes personagens da palavra de Deus, não é só você que está só. Não é só você. Há muitos que sofrem da mesma solidão, do mesmo sofrimento, da mesma dor. Pode ser que as circunstâncias, as situações sejam diferentes. Possa ser que a dor e o sofrimento possa ser diferente. Mas a solidão, ela pega muitas pessoas e ela tem destruído muitas vidas, porque não são tratadas corretamente. Se você está sofrendo de solidão, procure um aconselhamento, procure psicólogos e psiquiatras que vão te ajudar a enfrentar a solidão e tirar você deste mal
que destrói vidas. Nós não estamos livres da solidão. Mesmo no ativismo que nós temos, mesmo tendo vários amigos, mesmo tendo vários seguidores nas redes sociais, seja qual for, nós nos sentimos solitários, sozinhos e precisamos da ajuda. E eu me coloco aqui à disposição. Se você precisar de conversar, se você precisar de aconselhamento, se você precisar de oração, pode contar comigo. Estaremos aqui orando por você. E até mesmo, se você me permitir, se for perto, de ir visitar você, conversar com você e orar com você, ler um pouco da palavra de Deus para levar o refrigério da alma, como diz o Salmo 23, né? Refrigera minha alma. Deus pode refrigerar, Deus pode trazer paz ao nosso coração. Então o que nós aprendemos hoje? Nós não estamos livres da solidão. Homens comuns da palavra de Deus, assim como nós, sofreram com a solidão. Não é bom que nós estejamos só. Muitas das vezes nós estamos nos sentindo solitários em meio aos amigos. Com Oséias, no capítulo 1 e 2, ele teve que fazer sua obra solitário, assim como Jeremias e Neemias. E temos vários exemplos no Novo Testamento. Pegue um desses personagens, estude a vida deles, e você vai ver que eles sofrem, passaram pelas mesmas situações que você possa estar passando ou já passou. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça hoje e sempre. Vamos orar, encerrando. Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Que a tua boa mão esteja sobre nós, nos orientando, nos capacitando a enfrentar toda e qualquer situação. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte, a família dele, supre as necessidades, ó Pai. Abre as portas que estão fechadas, seja em qualquer nível da sua vida, seja espiritual, psicológica, sentimental. Abençoa, restaura, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.